Serviço Divino, um podcast dedicado a explorar a profundidade da fé cristã a partir da teologia e da liturgia luterana. A cada episódio, você é convidado a refletir sobre temas bíblicos, confessionais e práticos que moldam a vida cristã, dentro da rica tradição da Igreja Luterana. Este podcast é apresentado pelo pastor Felipe Chuamba Lopes, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se você busca aprender mais sobre a liturgia, teologia, história da Igreja, ou simplesmente deseja crescer na fé, este espaço é para você. Acomode-se e prepare-se para um tempo de aprendizado e edificação. Está começando agora o Serviço Divino. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, onde nós vamos estudar mais a fundo as nossas confissões, as confissões luteranas, conforme estão reunidas no livro de Concórdia. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse livro, ou até já ouviu o nome, mas não sabe bem o que ele é. Ou talvez você já conheça e queira se aprofundar. De qualquer forma, este episódio, este curso é para você. Vamos conversar de um jeito aí simples, claro, sobre o que é o livro de Concórdia e por que ele é tão importante para nós cristãos luteranos. Então vamos lá. O livro de Concórdia é uma coleção de documentos confessionais, ou seja, de textos que resumem e explicam o que nós, como Igreja Luterana, cremos, ensinamos e confessamos com base na Palavra de Deus. Esses textos foram escritos durante e depois da Reforma Luterana e têm um objetivo muito bonito, que é nos ajudar a permanecer firmes na verdade do Evangelho e viver a nossa fé de forma fiel às Escrituras. Mas é importante dizer uma coisa: o livro de Concórdia não substitui a Bíblia. Ele é como um guia fiel que mostra o que nós cremos e ensinamos a partir da Bíblia. É como um espelho da palavra de Deus, um reflexo do que ela ensina. E o que tem dentro desse livro? Primeiro encontramos os 3 credos antigos da Igreja, o credo apostólico, o credo niceno e o credo atanasiano. Esses credos são usados há muitos séculos por cristãos do mundo todo e nos lembram da fé que une toda a Igreja de Cristo. Depois deles vem a Confissão de Augsburgo, escrita em 1530, e a Apologia da Confissão de Augsburgo, de 1531. Logo em seguida, temos os artigos de Esmalcalde e o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa, de 1537. E também os Catecismos Menor e Maior de Martinho Lutero, que datam de 1529. E por fim, vem a Fórmula de Concórdia, escrita entre 1577 e 1580. Todos esses textos foram reunidos em um só volume que recebeu o nome de Livro de Concórdia. A primeira edição oficial foi publicada no dia 25 de junho de 1580, exatamente 50 anos depois da Confissão de Augsburgo ter sido apresentada ao imperador Carlos V. Mas de onde vem esse nome Concórdia? A palavra vem do latim concordia, que quer dizer unidade de corações ou harmonia. E esse é justamente o propósito deste livro: restaurar e manter a unidade da fé entre os luteranos num tempo em que a Igreja estava muito dividida. Depois da morte de Lutero, em 1546, surgiram várias discussões dentro da própria Igreja Luterana. As pessoas começaram a discordar sobre temas importantes, como, por exemplo, a ceia do Senhor, o livre-arbítrio, o papel das boas obras e até sobre a justificação pela fé. Essas disputas geraram uma confusão e enfraqueceram a comunhão entre pastores e comunidades. Foi um tempo difícil. Mas Deus, em sua graça, levantou líderes fiéis como Jacob Andrea e Martin Chemnitz. Inclusive, o Martin Chemnitz é lembrado até hoje como o segundo Lutero. Esses homens entenderam que a unidade não viria tentando agradar a todos ou fingindo que os problemas não existiam.
Era preciso enfrentar as controvérsias com clareza, com justiça e fidelidade à palavra de Deus. Foi assim que nasceu a Fórmula de Concórdia. Ela tratou de cada questão com muito cuidado. Primeiro identificou o ponto exato do conflito, depois explicou os dois lados da discussão com justiça e, por fim, confessou claramente o que a igreja crê, ensina e confessa, conforme a palavra de Deus. Um exemplo muito claro está no segundo artigo da Fórmula de Concórdia, que fala sobre o livre-arbítrio. A dúvida era: qual é o papel da vontade humana na conversão? Os autores explicaram que não se tratava de escolher coisas do dia a dia, como o que comer ou onde morar, e nem da vida cristã depois da conversão. A questão era: o que o ser humano pode fazer por si mesmo em relação às coisas espirituais antes de ser alcançado pelo Espírito Santo? E a resposta é clara: nada. A fé é obra do Espírito Santo que age por meio da palavra e dos sacramentos. A salvação é completamente obra de Deus, do começo ao fim. Esse jeito de lidar com as controvérsias se repete em todos os artigos da Fórmula de Concórdia. E foi tão eficaz que os teólogos decidiram reunir todos os escritos confessionais em um único volume. Assim, então, surgiu o Livro de Concórdia. Mas, claro, era preciso deixar claro qual seria a base da autoridade para tudo isso. E os luteranos foram diretos. A única fonte e norma de toda a doutrina cristã é a Sagrada Escritura. A Bíblia é o único fundamento da teologia. Dela jorra toda a doutrina verdadeira. Os documentos confessionais não inventam novas doutrinas. Eles simplesmente testemunham com fidelidade o que a Bíblia ensina. Depois da Bíblia, os teólogos reconheceram que os credos antigos, ou seja, o apostólico, o niceno e o atanasiano, são excelentes resumos da fé cristã. E também reconheceram como autoridade doutrinária os documentos da Reforma, a Confissão de Augsburgo, a sua Apologia, o Tratado sobre o Papa, os Catecismos, os artigos de Esmalcalde e a Fórmula de Concórdia. Esses textos passaram a ser a base da vida da igreja, do ensino e da pregação. Dá para pensar neles como a constituição, entre aspas, da nossa fé. O conjunto de textos que organiza, protege e expressa a identidade da Igreja Luterana. E é importante lembrar, os luteranos nunca viram essas confissões como documentos de uma igreja isolada. Eles, quando escreveram a Confissão de Augsburgo, por exemplo, não foi para dividir, mas para oferecer um testemunho à igreja toda. Eles acreditavam que aquela confissão poderia ser, sim, reconhecida como um novo credo ecumênico, entre aspas, ao lado dos credos antigos, um testemunho fiel ao Evangelho e centrado em Cristo. Por isso, o Livro de Concórdia não é só um livro antigo. Ele é um presente valioso para a igreja de hoje. Num tempo em que há tantas igrejas diferentes, tantas doutrinas e opiniões, ele nos dá clareza, firmeza e unidade na verdade da palavra de Deus. Ele nos ajuda a ensinar, pregar e viver a fé cristã com alegria e segurança. Estudar o Livro de Concórdia é mais do que olhar para o passado. É uma maneira de cuidar da fé hoje, de continuar confessando o Evangelho com fidelidade, amor e coragem. Que Deus abençoe você nessa jornada, nesta caminhada de estudo e confissão de fé. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Serviço Divino. Que este momento tenha sido edificante para o seu coração e inspirador para a sua caminhada na fé. Se este conteúdo falou com você, compartilhe com seus amigos, sua família, com sua igreja. Espalhe essa mensagem de paz e esperança. Você também pode nos seguir e deixar seu comentário. A sua participação ajuda muito esse projeto a alcançar mais pessoas. Que o Senhor, em sua graça e amor, conduza os seus passos, fortaleça sua fé e encha sua vida de paz. Deus abençoe você e até o próximo episódio.